Palmeiras. Vamos falar do Palmeiras, então. Vamos falar do Verdão. Vem aí as informações do Palmeiras, que hoje começa a era Abel Ferreira. Começa hoje, dia 3 de novembro, então... Português começa a deixar sua marca no Verdão, Vini? A partir das 4 horas da tarde, o Palmeiras já vai voltar a campo lá na Academia de Futebol para o primeiro treino sob o comando do Abel Ferreira, ele que esteve ontem no Allianz Parque e acompanhou uma grande vitória. O Palmeiras atropelou o Atlético Mineiro, né? 3-0 e foi letal nos contra-ataques, foi muito combativo também sem a bola, criou mais oportunidades, chutou mais do que o time do Jorge Sampaoli. Aliás, o argentino ficou muito irritado no momento em que o Palmeiras fez o terceiro gol com o Wesley. Ele acabou chutando ali o banco de reservas do Allianz Parque. E vale a gente destacar os números do Andrei Lopes, porque o cebolismo funcionou e muito. Dá pra gente dizer que com esses 5 jogos do técnico interino do Verdão, né, o auxiliar técnico permanente do clube, o Abel Ferreira vai chegar num cenário muito melhor do que chegaria, por exemplo, depois dos 10 meses de trabalho do Vanderlei Luxemburgo. Em 5 partidas com o Andrei Lopes no comando, foram 14 gols marcados, só 3 sofridos e 4 vitórias, Capri. Realmente um número muito interessante. E o Andrei Lopes ontem, depois do jogo, ele falou se ele elevou o patamar do Palmeiras depois de assumir o comando do Verdão após a saída do Vanderlei Luxemburgo. E ele, embora não tenha, né, batido no peito, falando eu sou o responsável por isso, em mais de uma resposta ele disse, o trabalho é em conjunto, mas ele admitiu que levou um pouquinho o sarrafo. Subir o sarrafo do Palmeiras, porque o Palmeiras tem que estar lá em cima. Não é o Andrei, não é o Abel. Quem treinar o Palmeiras tem que estar lá em cima. O Palmeiras tem que estar sempre lutando por título, pelas primeiras colocações, pelo que o clube representa. Não foi o Andrei que subiu o sarrafo, como eu falei na pergunta anterior. Eu trabalhei, dei meu melhor, me dediquei. Então, se a equipe foi bem, tudo bem, tranquilo, fico feliz. Mas tomara que vá com o Abel aqui, continua mesmo. Tomara que o sarrafo suba mais ainda com o Abel e a gente conquiste os títulos. A gente jogou 3 competições no meu comando. A gente jogou Brasileiro, a gente jogou Libertadores, a gente jogou Copa do Brasil. Então, fico feliz, claro, mas Palmeiras tem que ser campeão. Isso é o fundamental. E tem clube, tem atletas, tem elenco, tem comissão técnica para isso, tem torcida para isso, e isso que é o mais importante de tudo. Capri, antes de projetarmos o jogo de quinta-feira, quero te ouvir sobre o cebolismo. Andrei Lopes, 5 jogos, uma derrota na partida de estreia, onde deu tudo errado, né? Ele escalou um time muito ruim para o jogo contra o Fortaleza. O time do Rogério Ceni venceu com muita tranquilidade. O Palmeiras foi presa fácil, mas desse jogo para cá, 4 vitórias com números impressionantes. Em 5 jogos, volto a dizer, 14 gols marcados e só 3 sofridos, Capri. Eu acho que tudo que você leva ao extremo é ruim, não é? Quando você tem um técnico que fica 5 jogos e perde 5 jogos, empata 5 jogos, você fala, uma porcaria, não serve pra nada. Eu acho que é radicalismo. O oposto é a mesma coisa. Quando você tem um cara que em 5 jogos mudou o Palmeiras de patamar, ótimo, excelente. Mas não dá pra você avaliar, o cara é espetacular, ele é fantástico, é o novo gênio. Eu gostaria de ver o Andrei Lopes mais tempo aí à frente do Palmeiras. Eu acho, de verdade, assim, eu já falei isso aqui a semana passada, acho que o Andrei ainda precisa um pouquinho mais de cancha para poder assumir o Palmeiras. Ele tem muito potencial, mostrou isso nessa passagem agora, um cara que tem potencial. Mas acho que ainda não é a hora do Andrei, não é a hora dele ainda. E acho que ele tá se formando, tá sendo formado pelo Palmeiras para assumir o time lá na frente. Mostrou que tem potencial, é um cara que organizou o Palmeiras, coisa que o Vanderlei não conseguiu fazer em 10 meses. E ele conseguiu, em poucos jogos, organizar. Então, talvez ele tivesse ter um pouquinho mais de tempo para poder mostrar esse trabalho. E acho que ele vai ter tempo agora para aprender mais um pouquinho e estar pronto lá na frente para assumir o Palmeiras. É um cara com potencial, mas acho que nesse momento, o melhor que o Palmeiras faz é trazer alguém para o Andrei continuar se espelhando, aprendendo, estudando. E lá na frente... Quantos anos tem o Andrei, hein? O Andrei, ele tem 46 ou 47. Eu vou confirmar aqui, só para não falar a informação errada, mas antes eu quero dizer o seguinte. Há algum tempo a gente estava falando sobre o fato do Vanderlei Luxemburgo tá repetindo, ou melhor, tá mudando demais a formação. Às vezes jogava com um atacante só, às vezes com 2, às vezes com 3. Chegou a postar uma formação com 4 atacantes, mudando demais os atletas. E eu até trouxe essa informação. Isso estava gerando
uma falta de confiança nos jogadores, uma certa irritação até. A boleirada não estava gostando desse rodízio. Não é porque tem algum jogador que está prestes a se lesionar, não. Aparentemente o Luxemburgo não tinha convicção do que era melhor para o time. Hoje a gente sabe, do goleiro ao ponta esquerda, como diriam os antigos, qual é o time do Palmeiras. Claro. Já há uma sequência de trabalho. Eu tava na dúvida entre 46 e 47 anos, é 47. 47. O Andrei Lopes é de 73. Boa. Um acerto do Andrei foi ter voltado o Felipe Melo para a posição original dele. O Vanderlei, que é um cara que tem essa história, né, de mexer com jogadores, posições, achar posições, ele tentou com o Felipe Melo. E o Felipe Melo foi um zagueiro ok. Um zagueiro ok, regular, vai. Sim. Nota 5,5, não é? No meio de campo, ele é muito melhor ainda, com 35 anos de idade, 36, o Felipe Melo. Ele ainda é melhor volante, né? E o Palmeiras tem uma dupla de zaga muito boa. O Vanderlei não precisava ter mexido ali. Então talvez o Vanderlei errou aí, não ter identificado isso e ter voltado o Felipe Melo para o meio de campo. E acho que é isso. O Andrei achou o time, manteve o time, a boleirada gostou e o Cebola, o cebolismo, vai voltar ao Palmeiras um dia. Eu também acho que acredito. vai voltar melhor ainda, com mais qualidade, porque ele mostrou que tem potencial. A gente está falando desse recorte de 5 jogos após a demissão do Luxemburgo, 1 derrota e 4 vitórias, mas se a gente for lembrar que o Andrei Lopes comandou o Palmeiras em 2 jogos também na última temporada, depois da demissão do Mano Menezes, os números são ainda mais interessantes, porque em 7 jogos... Só 1 derrota, essa para o Fortaleza, e 6 vitórias. Volto a dizer, o Abel Ferreira já comanda hoje o seu primeiro treino, vai ficar no banco de reservas na partida desta quinta contra o Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil. O Verdão tem a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 3-1 e acho muito possível que o Abel Ferreira mantenha a escalação, que bateu o Red Bull Bragantino na ida, que venceu o Galo para essa terceira partida em sequência. Valeu, Vini!